Porra! Cara, travou e agora? Que merda! Porra, cara! A primeira era das placas de vídeo. A primeira GPU foi a S3 Trio, lançada pela antiga fabricante de chips S3. A novidade da época é que pela primeira vez um chip de vídeo reunia os três componentes básicos de vídeo nos computadores: o processador propriamente dito, o RANDAC, conversor entre os sinais digitais dos chips e os sinais analógicos do monitor, e o gerador de frequência. Na mesma época, início da década de 90, a ATI também apresentou suas primeiras placas de vídeo, com recursos parecidos com a linha da S3. No mesmo ano, a recém-lançada NVIDIA lança seu primeiro chip gráfico, o NV1, que não foi muito bem aceito no mercado, por ser muito caro. Após diversos fabricantes desistirem de criar placas de vídeo, em 1999 havia apenas três grandes competidores no mercado de placas de vídeo 3D: a ATI, NVIDIA e 3DFX, com as linhas Rage 128, Riva TNT2 e Voodoo 3, respectivamente. De longe, a empresa mais bem-sucedida foi a 3DFX com a sua Voodoo, que aliava as duas maiores quantidades de qualquer produto: bom desempenho e baixo preço. Finalmente, podemos dizer que as placas de vídeo 3D apresentavam realmente processamento 3D. A 3DFX saiu do mercado por dois motivos: perda de mercado e atraso no lançamento de novos produtos. As duas linhas sucessoras da Voodoo 3 foram lançadas muito tarde, e com isso a ATI e a NVIDIA ganharam muito mercado. E quando as Voodoo foram finalmente lançadas, elas já não eram tão avançadas quanto os modelos atuais de ATI e NVIDIA. Essas, por exemplo, já utilizavam rápidas memórias DDR, enquanto novas Voodoo ainda não tinham suporte a essa tecnologia. As placas de vídeo são itens de hardware responsáveis pela geração das imagens que são exibidas na tela do computador. A GPU, unidade de processamento gráfico, é certamente o componente mais importante de uma placa de vídeo. Trata-se, em poucas palavras, de um tipo de processador que é responsável pela execução dos cálculos e rotinas que resultam nas imagens que são exibidas no monitor de vídeo do computador. Você provavelmente pode argumentar que já viu placas de vídeo de outras marcas. Marcas como Gigabyte, Asus, Zotac, XFX, entre outras. Porém, essas empresas fabricam as placas, mas não produzem GPUs. Cabe a elas inserir GPUs em suas placas, assim como outros recursos, tais como a memória e conectores. Resolução e cores. Quando falamos deste aspecto, estamos nos referindo ao conjunto de pixels que formam linhas horizontais e verticais na tela. Vamos tomar como exemplo uma resolução de 1600 por 900. Este valor indica que há 1600 pixels na horizontal e 900 pixels na vertical. A GDDR, memória de vídeo, é outro item de extrema importância em uma placa de vídeo é a memória. A velocidade e quantidade dessa pode influenciar significativamente no desempenho do dispositivo. E quanto de memória minha placa deve ter? Se você está se fazendo essa pergunta, saiba que, ao contrário de o que muita gente pensa, nem sempre mais é melhor. Isso é porque determinadas aplicações, jogos principalmente, pode lidar com até certa quantidade de memória. Após essa memória restante já não é utilizada. Barramento bus, neste caso, corresponde às trilhas de comunicação que permite a transferência de dados entre a memória e a GPU. Quanto maior o barramento, mais dados podem ser transferidos por vez. Placas de baixo custo utilizam barramentos que permitem a transferência de, no máximo, 128 bits por vez. Placas mais sofisticadas trabalham com pelo menos 256 bits, já sendo possível encontrar modelos top de linha com bus
de 512 bits. Barramentos. Para fazer com que a placa de vídeo se comunique com o computador, é necessário utilizar uma tecnologia padronizada de comunicação, ou mais precisamente barramentos. Um dos primeiros barramentos utilizados foi o ISA. No início de 1990, surgiu o barramento PCI. O fato é que a evolução das GPUs é uma constante, logo o padrão PCI se mostrou incapaz de lidar com a quantidade de dados utilizada pelos chips gráficos. Então, em 1996, foi lançado o barramento AGP. Apesar de permitir grandes avanços, o AGP não resistiu à tecnologia PCI Express, que se destaca por estar disponível em vários modos, como 1 vez, 2 vezes, 8 vezes e 16 vezes. Placas de vídeo, no entanto, trabalham com PCI Express 16 vezes, que permite taxas de transferência de cerca de 4 GB por segundo. Com o PCI Express 2.0, apresentado em 2007, esse valor pode dobrar. 3D. Nos dias atuais, é praticamente impossível falar de placas de vídeo sem considerar gráficos 3D, gráficos em 3 dimensões. Esse tipo de recurso é essencial para a indústria de entretenimento, onde filmes e jogos em 3D fazem grande sucesso. Por conta disso, as pessoas querem e precisam que seus computadores possam lidar com esse tipo de aplicação. Frames por segundo, FPS, como o nome indica, o FPS indica a quantidade de frames por segundo que é exibida na tela. Quando o filme é executado, por exemplo, ele é na verdade composto por uma sequência de imagens, como se fossem várias fotografias seguidas. Cada uma dessas fotografias é um frame. Placa de vídeo são peças essenciais em qualquer computador. Como o nome já supõe, elas processam os dados e os transformam em comandos visuais. Desde um texto no DOS até o mais pesado dos jogos, a placa de vídeo é responsável por fazer você ver tudo que é mostrado no monitor. De um modo geral, existem 3 tipos de placa de vídeo. Tem as on-board, elas estão soldadas permanentemente na placa-mãe. Já que é composta apenas de um chip e fica bem escondido dentre os tantos outros chips de uma placa-mãe, muitas vezes o usuário nem percebe sua presença. Principais características desse tipo. Preço nulo. Como ela já vem com a placa-mãe, você basicamente compra apenas uma peça 2 em 1. O baixo rendimento. Placa de vídeo on-board não tem muito espaço para esfriar ou para ter algum sistema de refrigeração. A solução então é pegar chips menos potentes que aquecem menos. Sistema não dedicado. Em outras palavras, ela rouba recursos do processador e da memória para funcionar, já que é composta apenas do chip em si e não de toda uma estrutura. Isso diminui o desempenho geral da máquina. Sistema não dedicado. Em outras palavras, ela rouba recursos do processador e da memória para funcionar, já que é composta apenas do chip em si e não de uma estrutura. Isso diminui o desempenho geral da máquina. Impossibilidade de mudanças. Uma vez preso, sempre preso. O chip da placa-mãe não pode ser atualizado nem trocado. Placa de vídeo off-board. O grande mundo das placas de vídeo se concentra aqui. São peças dedicadas com imensa versatilidade em opções. Atualmente as placas de vídeo off-board utilizam o slot PCI Express. Principais características das placas off-board. Enorme variedade de opção. Embora exista apenas 2 marcas de peso, AMD e Nvidia, elas possuem séries e modelos. Calcula-se que cada série nova, também chamada de geração, existe por volta de 30 modelos novos. Preço ajustável. Dependendo do modelo, pode-se custar mais que uma TV de LED ou menos que um controle remoto. O preço é proporcional ao desempenho recebido. Sistema dedicado. Com exceção a algumas placas antigas, elas têm em seu corpo todos os componentes que precisam, evitando assim roubar recursos de outras peças do PC. Isso aumenta o desempenho geral. Possibilidade de updates. Seu PC não roda os games mais novos? A placa queimou? Troque a placa de vídeo por uma outra. Desconecte a antiga e plugue uma nova. Por estarem dentro do processador, a queda de desempenho e roubo de recursos é reduzida. Principais características desse tipo. Médio rendimento. O processador em si possui toda uma estrutura de refrigeração e um espaço só para ele. Por que não aproveitar? Isto faz com que as empresas possam colocar chips mais potentes sem provocar o superaquecimento do sistema. O preço. O preço ainda não é amigável. Como a tecnologia ainda é nova, o preço ainda é bastante alto e nem sempre vale o investimento. Legal, cara. Plaquinha de vídeo nova. Meu computador está 10.